Olá, boa noite, meu povo. Boa noite, Drica. Tudo bem? Boa noite. Só vou ajustar Meu, minha luz aqui. me dá um feedback como é que tá a minha imagem aí, meu som, Tá porque ótimo, o som e imagem tá certinho. tá bom, então tá bom. Meu povo, terça-feira, de novo estamos aqui, como passa rápido. Já estamos novamente aqui nos encontrando e louvado seja o Senhor por isso, hein? Louvado seja o Senhor também pela tua presença, pela tua disponibilidade e já nos primeiros momentos estar conosco aí conectadinho, né? Hoje nós temos aí a proposta de um estudo muito interessante. Então, você que está aí, não saia daí, porque nós vamos falar aí, na nossa sequência de estudo aí, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? E no último encontro nós fechamos aí os sete selos, e aí dentro ainda aí dos sete selos, entre o sexto e o sétimo selo, tem um assunto aí que a gente deixou que ele é muito especial. Então a gente deixou separado para estudar hoje aí, que é os 144 mil, né? Um número que o livro de Apocalipse apresenta aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, mas não saia daí, você que já está conectado, tá? Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela oração, muito obrigado mais uma vez a todas as conexões. E agora chegou o momento. Agora é o momento em que nós vamos abrir a palavra. Eu imagino que talvez aí muitos de vocês já está com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, afinal de contas, ele é a base do nosso estudo, né? E hoje, especificamente, vamos estar estudando aí o começo do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Vamos citar, por causa do estudo, também o capítulo 14 e mais alguns textos aí pelo meio aí para que vão ser relevantes aí para a gente entender tudo isso. Mas voltando a lembrar, nós estamos numa sequência de estudo, nós estudamos aí, no último estudo, terminamos de estudar os selos, os sete selos, só que é como eu disse já no começo, ficou pendente um assunto aí entre o sexto selo e o sétimo selo, que é justamente o começo do capítulo 7 do livro de Apocalipse, os primeiros versos do capítulo 7. O que entre os dois selos, abriu-se aqui uma história de um, de um tal de 144 mil, né? E é sobre esse número, é sobre especificamente essa citação é que nós vamos estudar hoje. Não é mesmo, Claudinei? Então, diz aí, Perfeito. o que nós começamos aqui a comentar a respeito dos versos? Como é que nós vamos começar isso aqui? Vamos ler os primeiros versos? E aí? O Fábio, você vê que interessante, né? Que, como você falou ali, nós terminamos nós estudamos os sete selos, estudamos o sétimo selo. O sexto selo é no final do capítulo 6, no verso 17, e o sétimo selo está lá no capítulo 8. Pois é. E o final do capítulo 6, no verso 17, ele deixou uma pergunta. Ele diz: porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? E a resposta é o estudo de hoje. Né? E a Exatamente. resposta é 144 mil. Essa é a resposta. Aí, como você falou, o que a gente pode começar a fazer? Vamos começar lendo, né? Não tem o que fazer. Vamos ler aí o capítulo 7, pelo menos o verso 2 e o verso 3 para a gente iniciar. O verso 1, né? O 1, 2 e o 3 ali para iniciar. E diz assim, ó: depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, até aqui por enquanto. É interessante a gente pensar nisso aqui já de cara, Fábio, porque é o seguinte, né? João diz que viu quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra. Primeiro, a terra é quadrada ou a terra é redonda? Aí nós já começamos a pensar assim, né? A terra é redonda. Então, o que ele se refere a quatro cantos? Os quatro pontos cardeais, ou seja, Deus colocou quatro anjos ao redor da terra, nos quatro cantos da terra, representando, né, os pontos cardeais da terra, para proteger a terra.
Contra o quê? Contra guerras, contra destruição, que é isso que diz esses ventos aqui. Aí, se você for lá para Jeremias, né, no capítulo 4, verso 11, 13, eu já deixei separado aqui o livro de Jeremias, que eu gostaria de ler esses versos aqui especificamente. Ó. Capítulo 4, do verso 11 até o verso 13 aqui do capítulo 4 de Jeremias, assim, ó. Naquele tempo se dirá a este povo, a Jerusalém, vento abrasador dos altos, denudos de eterno assopro diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, e os seus cavalos como os mais ligeiros que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Então, ventos em profecia representam o quê? Guerras, destruição. Então, o que que Deus está fazendo? Protegendo a terra contra uma destruição, quem sabe uma guerra termonuclear ou alguma coisa. Aí alguém pode até dizer assim, peraí, tem algumas guerras acontecendo por aí. A gente costuma dizer que isso aí são pequenos lampejos desses ventos que escapam ali, né? E que está aí. Nós temos guerra civil aí, tortos à direita aí, aqui em Curitiba, Rio de Janeiro. Aí nós temos essas guerras acontecendo, pequenos lampejos que escapam ali da mão, né, do anjo. E ali, para finalizar aqui o pensamento, o verso 3 ele diz ali, ó, para não danificar nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selar na fronte os servos do nosso Deus, ele diz. Então, veja, ele diz que tem um selo, né? Ele tem um selo para selar o povo de Deus. Ele tem uma marca para colocar ali no povo de Deus, né? Diz que o povo de Deus ele vai ter um selo, né? O selo é o mesmo que marca, que sinal. Então, ele quer selar, ele quer marcar o povo de Deus. Tem uma destruição iminente e ele quer marcar o povo de Deus para que o povo de Deus seja marcado numa ideia de destruição. E aí, vai lá, Fábio. Então, assim, esses versos, os primeiros versos, Claudinei, quer nos dizer então o seguinte, que Deus falou assim, ó, pegou os 4 anjos, norte, sul, leste, oeste, ou seja, dando a entender que é o mundo todo, né? O mundo todo tá coberto pelo poder desses 4 anjos, e ele falou, olha, calma aí, não solte os ventos ainda, não permita com que as guerras, e não é qualquer guerra, né? É a guerra final, não permita que a destruição final chegue, até que possamos selar, é isso, né? Então, é isso que o verso 3 está nos dizendo, o verso 4, até que possamos selar aí a uma gama de pessoas. E aí a gente vai estudar agora sobre o que significa esse selo, né? Porque o selo, nós já vimos, já falamos aqui, o selo, quando é colocado o selo, o selo ele tem algumas características, né? O selo lá nessa época aqui em que foi escrito, o selo do rei, o sinete, o anel, que ele selava as suas cartas, que ele selava as suas leis, ali ele tinha algumas informações, né? Nesse selo, que a gente até hoje encontra manuscritos selados, né? E aí, o que contém normalmente num selo? Quais são as características? Quais são... O que acontece? Traz ali o cargo, né, do governante, por exemplo, né? Tem um governante lá, então ele traz o cargo, a jurisdição ali dele, né? Ou o domínio e qual que é a atividade dele, o cargo dele. O cargo, o território é o cargo, a jurisdição dele, o domínio, o território de domínio dele e o nome dele. Ele traz 3 características: o nome, o cargo dele e o território que ele domina. Aí, ó, e é interessante pensar nisso, Fábio, ainda, porque o livro de Isaías, no capítulo 8, verso 16, ele diz onde está esse selo. Ele diz onde está o selo. Isaías 8,16, ó, um verso que eu já deixei separado aqui, ele diz assim, ó, verso 16, Isaías, ó. Na verdade, ele diz aqui, opa, estou lendo o verso 7, verso 8, 16, ó. Resguarda o testemunho, diz ele,
e sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho e sela a lei. Então, nós estamos falando de um selo, e ele está pedindo o quê? Para selar. Selar o quê? Ele diz a lei. Selar a lei no coração dos discípulos. Então, se eu for procurar esse selo, eu tenho que procurar na lei de Deus. E a lei de Deus, nós sabemos, está lá no Decálogo, Êxodo 20, do verso 3 até o verso 17, nós temos ali os 10 mandamentos de Deus. Mas nós não vamos conseguir... Êxodo capítulo 20, do verso 3 até o verso 17, nós temos ali os 10 mandamentos. Mas o verso que nós vamos nos deter hoje, para a gente não perder muito tempo aqui, é do verso 8 até o verso 11, onde ele vai trazer essas 3 características do selo que nós acabamos de falar aqui. Ele vai trazer o nome de Deus, ele vai trazer o cargo de Deus, ele diz que Deus é o Criador, ele diz que Deus fez, né? Ele diz que Deus fez, e ele vai dizer o território de domínio. Ele diz que ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo que há ali, Deus criou. Então, ele traz o nome de Deus, Deus o Senhor, Deus, o título, né, a função, ele diz que Deus é o Criador, que Deus fez, e aí ele diz o território de domínio, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, aqui, ó, o Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11, aqui nós encontramos o selo de Deus. Esse é o selo de Deus que nós devemos nos preocupar. O selo de Deus. Você está aberto aí, Fábio, em Êxodo 20? Sim. Você Estou. quer ler aí do 8 ao verso, do capítulo 20, do 8 ao 11? Eu posso ler, sim. Diz Faz assim favor na para minha, nós. diz assim na minha tradução, verso 8: Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Verso 10: Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É verdade, aqui no verso 11 diz que o Senhor fez. Então, se ele fez, ele é criador. Então, o seu cargo, a sua função é criador. Criador, O seu nome é o Senhor o Senhor Deus. o território dele é total, né? Porque diz aqui que ele fez a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, fez tudo. Então, aqui, principalmente no verso 11, a gente encontra essas 3 características, né? Que era o que falava lá o rei fulano de tal, rei da Pérsia, né? E falava, então, meu nome é tal, eu sou rei e da Pérsia, né? Por exemplo, aqui. Aqui ele está dando as 3 características também. Eu sou o Senhor, sou Deus, fiz todas as coisas. Então, aqui a gente tem as 3 características. Então, esse seria o selo que fala aqui, lá no capítulo 7, no verso 4. Isso. Seria isso, então? Aqui, Fábio, ainda nós podemos pensar o seguinte, né? Veja só, o sábado, o 7º dia da semana, o sábado, é o sábado da criação de Deus. Se você vai lá em Gênesis, capítulo 2, de Gênesis, você vai ver que Deus terminou, e o único dia que a Bíblia diz que Deus ele santificou, que ele separou e abençoou é o 7º dia, o dia que Lá ele na terminou. criação. Lá na criação. O sábado, ele já está lá na criação. E aqui, Não tinha quando ele fala... judeu, não tinha nações, judeu, não tinha grego, não tinha nações, né? Tinha Adão e Eva, que são considerados o pai de todos, né? O pai de todos nós e a mãe de todos nós. Então, veja, Deus instituiu lá na criação e ele usa como o selo, que ele vai selar todas as pessoas. Alguém pode estar assistindo e dizendo assim, não, isso aí é coisa adventista do 7º dia, falar que o sábado é o selo, né? O selo é o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo também é um selo. E ninguém está dizendo que não é. Só que o Espírito Santo, ele é um selo que ele mostra que nós pertencemos a Deus, que nós somos de Deus, e que nós aceitamos a Deus, nós aceitamos a Cristo como Salvador. O sábado
ele é um selo de obediência a Deus. O sábado é um selo de obediência, que nós obedecemos a Deus, que nós guardamos os mandamentos dele e que nós fazemos a vontade dele. Nós nunca dissemos em nenhum lugar, né, que o Espírito Santo não é o selo. O Espírito Santo, sim, é também o selo que nos identifica como filhos e filhas de Deus, que nos identifica como filhos que aceitam a vontade de Deus para a nossa vida. E o sábado, o selo identificador do povo remanescente de Deus que obedece à lei de Deus. E aí nós podemos pensar assim, então quer dizer que os 144 mil, eles serão os selados de Deus? Sim. E são o povo que guarda o sábado? Sim. Os 144 mil é esse povo. E aí, em contrapartida, tem Tiago 2,10, né? O que Tiago 2,10 diz? Que aquele que tropeçar num só ponto se torna culpado de todos. Pensa só, se eu não guardo o sábado, é o mesmo que roubar. Hoje você encontra pessoas aí, você guarda os mandamentos de Deus, sim, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros, eu sou isso, aquilo e tal. Ah, você não mata e não rouba. Não. Você guarda o sábado? Não, não guardo o sábado. Então é a mesma coisa de matar, é a mesma coisa que roubar. É a mesma coisa que adulterar, é a mesma coisa que fazer tudo que Deus falou que não é para fazer. Por quê? Porque se eu tropeço num só ponto, eu sou culpado de todos. Eu me torno culpado de todos. Então, esse 144 mil aqui, né, e nós já vamos quase entrar aqui na parte do porquê que é 144 mil, esse povo aqui, ó, eles são selados e tem duplo significado ser selado aqui. Primeiro, indica que os 144 mil pertencem a Deus, são de Deus, né? Por isso trazem o nome de Deus na fronte, como diz Apocalipse 14, verso 1. Né? O Fábio falou que nós vamos citar Apocalipse 14, porque só tem 2 capítulos em toda a Bíblia que fala dos 144 mil. É o capítulo 7, que nós estamos estudando hoje especificamente, e o capítulo 14. No capítulo 14, verso 1, diz que os 144 mil traz na sua fronte o nome de Deus. Na fronte, eles trazem o nome de Deus. O que representa ter o nome de Deus na fronte? Representa, e a mesma coisa, olha que interessante aqui, Fábio. O selo vai ser colocado aonde? Na fronte. O selo de Deus, ele é especificamente colocado na fronte. Em contrapartida, o selo da besta é colocado na mão ou na fronte. E é interessante isso, né? Pensar. E isso aí nós vamos estudar mais quando chegar lá no capítulo 13. Lá no capítulo 13 nós vamos falar mais sobre o selo da besta. Mas, em contrapartida, o selo de Deus, olha só para você ver como é que é uma contrafação, né? Deus tem um selo, aí vem o inimigo e diz assim, eu também tenho um selo, que é o selo da besta, né? Então, é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Aí vem o inimigo com a maligna trindade, né? Que é o falso profeta, a besta, né? Os 3 espíritos imundos. Então, veja, a contrafação da palavra de Deus. Deus diz assim, é para guardar o sábado, o inimigo vem e diz, não, guarda o domingo. Agora mudou, você pode guardar o domingo. Não tem problema. Qualquer outro dia. Ou qualquer dia, você escolhe o teu sábado e o 7º dia, é você que escolhe qual dia que você quer. Não, Deus determinou qual que é o 7º dia. Ele já determinou e deixou claro qual que é. Então, veja, em primeiro lugar, então, os 144 mil traz na fronte o nome de Deus. Eles pertencem a Deus. Então, frequentemente, né, o nome de Deus ele é um termo frequentemente usado para representar o seu caráter. Então, o selo de Deus também representa o quê? O nome de Deus representa o caráter de Deus. Então, os 144 mil, eles trazem o caráter de Deus. Aquilo que Deus determina para fazer, não é o que eles escolhem. Os 144 mil revelam, então, esse caráter de Deus. Em segundo lugar, o selo é aplicado como uma forma do quê? De proteção. De proteção. E aí nós temos vários versos aqui, ó, mas eu gostaria de ler aqui, ó, o capítulo 9 aqui mesmo de Apocalipse, ó, o verso 4. Apocalipse 9, no versículo 4 aqui, ó, vai falar do selo como uma proteção aqui, ó. Olha que interessante que ele diz aqui, ó. Capítulo 9, verso 4, diz assim, ó.
E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha que interessante. Somente aos homens que não têm o selo. O capítulo 16, verso 2, vai falar a mesma coisa. Vamos aproveitar que nós temos aqui mesmo Apocalipse, é só passar umas páginas aqui, ó. Capítulo 16, verso 2 de Apocalipse diz, ó: Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, não tem o selo de Deus, tem o selo da besta e foi o quê? Foi atingido, não foi poupado. Ezequiel, no capítulo 9, traz a mesma informação. Lá em Ezequiel, capítulo 9, ele traz a mesma informação. Que não era, passa pelo meio da cidade, pelo meio dela, pelo meio de Jerusalém, marca com a testa os homens que suspiram e gemem por causa de toda a abominação que se comete no meio dela. Aí ele diz, mais aos homens que têm a marca, não chegue, não se aproxime dele. O homem que tem a marca de Deus não se aproxima dele. Entende? Então, o povo de Deus, o povo que tem essa marca, vai ser protegido. Pode É falar. uma marca de pertencimento, ou seja, os que têm a marca, o selo, pertencem a mim, ele está dizendo. Isso eu consigo, só para ilustrar aí, a gente fechar agora esse pensamento e já ir para frente, eu me lembro aqui, então, da 10ª praga lá no Egito, né? Quando estava tirando o pessoal lá da escravidão, na 10ª praga, o que ia acontecer? Ia passar o anjo à noite e ia matar todos os primogênitos. E aí Deus falou o seguinte, olha, para não haver morte na casa de vocês têm que matar um cordeiro e o sangue vocês vão passar nos umbrais da porta. E o anjo passar ali e ver o sangue, não vai acontecer nada, não vai morrer ninguém dentro dessa casa. Então, era a marca do pertencimento. Quem tinha o sangue do cordeiro nos seus umbrais não ia passar pela morte. Então, o selo de Deus, no final dos tempos, quando a volta de Jesus, quando os ventos forem soltos e vier a grande tribulação e o final dos tempos, quem estiver com esse selo, quem estiver com esta marca, quem for pertencente a Cristo, e pertencer a Cristo não é levantar a mão e dizer que acredita nele, na existência dele. É muito mais do que isso, né? Porque hoje as pessoas se iludem. Ah, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, ele é maravilhoso, Jesus morreu por mim, mas e aí? E você? Qual é o seu compromisso com esse Jesus? Qual é o seu compromisso com esse Deus? Né? Não basta crer, não basta crer em Deus, não basta aceitar que ele existe e qualquer coisa assim. Eu preciso amá-lo ao ponto de ser obediente a ele. Para mim, ser obediente, eu preciso conhecer a vontade dele, né? E quando eu conheço a vontade dele e sou obediente, eu automaticamente eu vou receber a sua marca de pertencimento. E aí eu vou estar protegido desses ventos que vão ser soltos aqui. Agora nós vamos para o próximo verso, que vai começar a destrinchar esses 144 mil que foram selados. E aí começa aqui no verso 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rúben... Fábio, por gentileza, lê o verso 4 também. Então tá, vamos começar pelo 4. Então eu vi o número dos que foram selados, e era 144 mil, de todas as tribos de Israel. E aí ele começa a destrinchar a partir do verso 5, né? Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rúben, mais 12 mil. Da tribo de Gade, mais 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, mais 12 mil. E da tribo de José, 12 mil. E, por fim, a tribo de Benjamim, mais 12 mil. Ou seja, aqui nós temos citados as 12 tribos de Israel, né? E de cada tribo, 12 mil. E aí? Parece que está um pouco claro aqui, né? Parece que não tem muito o que falar a respeito. Mas vamos lá, Claudinei. Como é que se chega a esse resultado de 144 mil, sendo citado aqui 12 tribos? Se fosse 12 tribos, vezes 1.000 de cada tribo, seriam 12 mil.
mas só que aí entra alguma coisa aqui no meio aqui para fechar esse número, né? Aqui é interessante, né? Que até já vamos até responder uma pergunta lá do final já, né? Aqui nessa ideia aqui, né? Porque muitas pessoas pensam, tá, esses 144 mil é só os que vai ser salvo? É só os que vai ser selado mesmo? É só 144 mil? Não tem mais ninguém? Mas peraí, essas tribos Essa é não a grande existem pergunta. mais. Na época de João só existia duas tribos, né? As tribos já não existiam mais. Aí o próprio Tiago ali, ele fala das tribos espalhadas, né? As tribos na dispersação e tal, né? Ali houve uma divisão, uma época ali, 10 tribos ficou para cima, duas ficou para baixo, e daí 10 tribos foram exterminadas, desapareceram, e ninguém sabe onde está. Mas, enfim, como que a gente chega aos 144 mil? Nós temos aqui a ideia do 12, né? Como ele diz ali, 12 mil, né? Quantas tribos existem no povo de Israel antigo? 12 12. tribos. Então, essas 12 tribos, elas representam o povo de Deus no Antigo Testamento. Ok. Quantos apóstolos? Aí vem Jesus agora e começa a falar sobre o novo Israel, né? Que é o Israel espiritual. Hoje nós somos considerados Israel espiritual, né? Pela palavra de Deus. E nós podemos até citar alguns textos aqui mais na frente aqui que nós vamos citar. Então nós somos considerados Israel espiritual. Aí veio Jesus e falando do Israel espiritual e tal. Quantos apóstolos ele escolheu? 12 apóstolos. Então, 12 tribos representam o povo de Deus no Antigo Testamento, 12, e a igreja do Novo Testamento foi fundada sobre os 12 apóstolos, né? Sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Aí você chega lá, vamos adiantar o Apocalipse 21, você chega lá no Apocalipse 21, ele fala assim que a cidade santa tem 12 portas. E em cima do nome das 12 portas está escrito o quê? O nome das 12 tribos de Israel. E ele diz que a cidade tem quantos fundamentos? 12 fundamentos. E esses 12 fundamentos levam o nome dos 12 apóstolos. Então veja, o número 12 aqui ele representa o povo de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento, e representa o povo de Deus que está assistindo essa live agora também, né? 12. Então, 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1.000 igual a 144 mil. Aí vem o negócio, tá, beleza, eu entendi o 12 e o 12. E da onde que saiu o 1.000? Fábio, no antigo Israel, toda vez que o povo ia para a guerra, se organizava o povo em unidades de milhares, em unidades de 1.000, né? Então, até é interessante, né, que o próprio Jetro, né, ele instruiu Moisés a dividir o povo. E ele também usa a unidade de 1.000 ali. Só que aqui nós estamos falando de guerra. Por que de guerra? Porque esse povo de Deus aqui, ele é um povo que depois ele sai vencedor. Do quê? Porque ele está numa batalha. Ele está numa batalha. Por isso o número 1.000, porque eles foram organizados em unidades, né? No caso ali, 144 mil são 144 unidades de milhares do povo de Deus que está pronto para a guerra, desses que vão vencer a grande tribulação. Em resumo, é isso. Então, os 1.000 representam o povo de Deus que está em guerra. O povo de Deus, então, eu acho que aqui eu já respondi uma pergunta, né? Os 144 mil é simbólico ou é literal? Ele é só esse povo aí? É simbólico, porque os 144 mil representa o povo de Deus, na totalidade do povo de Deus. O 1.000, a unidade de 1.000 aqui, representa a totalidade do povo de Deus. Todo ele, a totalidade dele, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, de todos os povos que vão ser salvos. Fábio, antes de você falar, deixa eu fechar um negócio aqui, ó. Fecha. No verso 4 que você leu, né? Você vê que João diz assim, ó, então ouvi. João não viu, ele ouviu o número dos que foram selados. Ele ouviu. E esse número era quanto? 144 mil. É a mesma coisa se eu gritasse aqui, a minha esposa está ali ouvindo, de vez em quando ela fala baixo.
Fala baixo, né? O neném tá dormindo. Aí é como se eu gritasse aqui, ó. Já foram selados 144 mil, mas eu continuo selando. Por quê? Porque lá no verso 9, que a gente vai ler ainda, e vamos ler Isso. agora, para a gente contextualizar isso aqui, João diz assim, ó, depois destas coisas, agora ele viu o quê? Eis grande multidão. Eis grande multidão. Então, os 144 mil é um número simbólico do povo de Deus que vai ser salvo. Porque João diz que viu uma grande multidão. Ele ouviu o número selado, 144 mil. Depois ele diz que viu uma grande multidão. E essa grande multidão que está vindo dessa tribulação, que está vindo desse movimento aí na terra, e o capítulo 14 vai completar isso aí, né? Que é aqueles que não foram contaminados com mulheres, aqueles que não se absteram, né, da contaminação. E aqui ainda no verso 9, João diz assim, ó, depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Né? Eles faziam o quê? Clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono é o Cordeiro, pertencem à salvação. Então, esses 144 mil agora vestidos de branco, são o quê? Eles são os vencedores. Eles estão vestidos de branco. E todo aquele que está vestido de branco é vencedor. O próprio Apocalipse diz isso, né? Que vai vestir aquele que vence do linho finíssimo, né? Aquele que lava as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Esse é o que está salvo. Então, esse é o povo de Deus. Muito bom. Agora eu vou deixar você falar. Eu acho que agora nós estamos no ápice, né, do nosso encontro de hoje, já estamos finalizando também, porque o intuito era esse. Então, 144 mil, 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel, que foi citado aqui, literalmente aqui, né, nos versos, especificando no verso 5 e verso 6, do verso 5 até o verso 8, citando as 12 tribos, ou seja, 12 tribos, completando com os 12 apóstolos que representam, vamos dizer assim, o povo de Deus após a vinda de Jesus, né? E aí pega essa multiplicação, multiplica por 1000 aí, que é a totalidade, a representação da totalidade de um exército, né? Naquela época, fazia todo sentido para eles. E aí fecha em 144 mil. Mas a grande pergunta é que normalmente as pessoas fazem 144 mil são os salvos? É a quantidade dos salvos? E é isso que nós queríamos responder aqui através da palavra do Senhor. O Claudinei já falou, não é, e queremos reforçar isso mais uma vez, não é por quê? Porque esses que João ouviu, que eram 144 mil que estavam selados, e aí tem essa representação, até o verso 8, são de uma classe especial que nós vamos ver lá no capítulo 14, né? Eles têm um papel especial, mas jamais quer dizer que é a quantidade dos salvos. Por quê? Reforço, o Claudinei já falou aqui, porque o verso 8 dá continuidade dizendo que agora ele vê uma multidão que ninguém podia enumerar. Então, não, a multidão, essa multidão é dos salvos. Se você continuar a leitura, é dos salvos. Já não é os 144 mil, agora ele está falando dos salvos. E não importa, se você está no céu, não importa se você é o último a chegar, o importante é estar lá, porque o céu vai ser igual para todos. Entende? Não tem categoria. Entrou no céu, está na bênção. Se Deus tem 144 mil, ou seja, quantos forem, e tem um papel especial, ok, não precisa eu e nem você ter inveja disso. Né? O importante para nós é estarmos dentro dessa multidão que não pode ser numerada, né? Aí sim, quando ele fala das multidões, ele não cita as tribos de Israel, você vê? Ele fala de todas as nações, tribos, povos, línguas, né? A gente não tem tempo para falar a respeito disso aqui, mas aqui já está deixando claro, não se trata da quantidade dos salvos, porque se tratasse, Jesus não precisava nem ter vindo a essa terra. Muito antes de Jesus vir a essa terra, já tinha esses 144 mil. Que falar das pessoas que foram mortas, né?
por defender o evangelho e tudo mais. Então, realmente, efetivamente, a Bíblia nos garante que não é a quantidade de salvos, né? Em pé diante do trono, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, clamando ao nosso treino. Agora vá ao capítulo 14, né? Nós precisamos citar aqui alguns versos do capítulo 14, para entender o que efetivamente é a função desses 144 mil, porque lá no capítulo Principalmente o 14... 4 e o 5. Isso! Aqui fala o porquê deles serem, né? Mas olha a função deles no verso 3. Ó, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ou seja, esses 144 mil, sim, eles têm uma função diferenciada. Ok, não, eles têm esse cântico, somente eles têm esse cântico, né? Então, talvez eles estejam ali à beira do trono de Deus. Talvez eles foram... E por quê? Aí o que o Claudinei falou, o verso 4, explica o porquê. Porque eles não se macularam com mulheres, ou seja, eles não tiveram ligados em momento algum da sua vida com mulher. Em profecia significa igreja, né? Eles não se contaminaram com nenhum tipo de igreja, entendeu? E aí continua, porque são castos, ou seja, eles não tiveram nenhum tipo de relacionamento que desmerecesse a palavra do Senhor. Eles foram puros, não fisicamente, mas espiritualmente falando. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde ele quer que vá. E aí continua aqui, ó, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, eles são a representação que tem a sua função lá, e ok, e é isso. O importante é nós entendermos que nós fazemos parte do verso 9 do capítulo 7, a grande multidão de todas as Amém. nações, tribo, língua e povo. E aí inclui eu e você, ok? Então, E aqui ainda é interessante pensar, né, Fábio, no verso 3 aqui do capítulo 14 que você leu, que eles têm um novo cântico e ninguém podia aprender esse cântico. Por quê? Porque só eles passaram. O novo cântico aqui representa o quê? O que eles viveram nessa tribulação. Ninguém pode saber com o que eles fizeram lá. Então, esse novo cântico só eles conseguem cantar, porque só ele consegue dizer aquilo que eles vivenciaram lá, né? Não se contaminaram com mulheres, eles não foram idólatras, eles não cometeram nem a prática da idolatria, não se contaminaram, são puros, são castos. Agora, Fábio, nós precisamos terminar de ler o capítulo 7, eu sei que essa era a tua ideia. sim, A partir sim. do verso 11, diz assim, ó: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os quatro seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graças, e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, né? Respondeu João: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e desalvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, e o seu santuário, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então, olha que bênção, olha que bênção. Quem são os 144 mil? São esse povo aí que nós acabamos de falar. Não se macularam, são pessoas que escolheram servir a Deus. E aqui tem um ponto interessante, né? Nós citamos aqui o selo da besta e o selo de Deus. Nós temos dois selos aqui em contrapartida. Isso aí é uma escolha que eu e você temos que tomar. Ou nós escolhemos o selo de Deus e servir a Deus e os mandamentos de Deus na sua totalidade, não escolhendo alguns para guardar ou não, ou nós escolhemos o selo da besta. Ou nós servimos a Deus,
ou nós servimos a Satanás. Mas nós vamos ter que fazer uma escolha. Não tem como ser diferente disso. Nós vamos ter que decidir ou ao lado de Deus ou ao lado do inimigo. Né? Nós não podemos colocar em dúvida a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para mim que o selo de Deus é o sábado, ou se eu, no mínimo, eu tenho uma dúvida, como nós costumamos dizer aqui, vá estudar a Bíblia, vá em busca da verdade, vai esmiuçar a palavra de Deus. Segue aquilo que Cristo diz lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E o verso 40 diz o quê? Contudo, vós não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Então, nós precisamos ir a Cristo, precisamos ir na palavra de Deus para descobrir a verdade. Precisamos descobrir a verdade na palavra de Deus. O nosso intuito aqui não é enganar você. Nós estamos aqui agora 9h05 da noite, estamos aqui pelo menos aqui 7:50 aqui, né, nessa live. Nós poderíamos estar, sei lá, no shopping, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a gente escolheu estar aqui, passar uma semana estudando um tema, para nós podermos passar esse tema aqui. Não é para enganar ninguém, não é para mentir para ninguém. O nosso objetivo é levar a verdade às pessoas, porque é isso que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. E agora, Amém. se eu estou com dúvida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar essa verdade, eu tenho que ir atrás dessa verdade. Ore a Deus, pergunta para Ele, Senhor, é isso mesmo, não é? O que eu tenho que fazer? Essa é a verdade? Então, me mostra, Senhor, me ajuda a entender, e Deus vai ajudar você a entender. Não perca Amém. tempo, vá atrás da verdade. Amém. Muito bem. Então, fechando aqui de minha parte, você vê essas últimas bênçãos, desses últimos 4 versos aqui do capítulo 7, é para quem? É para os 144 mil? É para a multidão que o verso 9 fala sobre todas de cada nação, tribo, língua e povo? É para todos que entrarem no céu. Não importa. Não importa se você é o número 1 ou você é o último. O importante é estar lá. E todos que estiverem lá terão o selo de Deus. Os 144 mil, como vimos lá no Apocalipse capítulo 14, eles não se contaminaram. Ou seja, eles, durante todo o seu ministério, foram fiéis a Deus. Eu falo por mim, eu já me contaminei com muita coisa. Então, eu não estou dentro desse, provavelmente, desses 144 mil, mas eu estou dentro do capítulo 9 desses últimos versos, porque eu alvejei as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu aceitei o sangue de Cristo para me alvejar e eu fazer parte dessa bênção, né? E eu fecho aqui de minha mão uma coisa muito linda que a gente encontra. A gente sempre fala em Apocalipse capítulo 21, verso 4, lá no final, né? Quando fala lá da cidade santa, e aí o verso 4 do capítulo 21 fala que Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, né? Você vê que aqui é a primeira vez no livro de Apocalipse citado, não é a primeira vez na Bíblia. Se formos em Isaías capítulo 25, verso 8, nós vamos ver essa mesma citação. Ou seja, é o desejo de Deus enxugar toda lágrima do nosso rosto desde que o pecado entrou nesse mundo, né? Porque o pecado trouxe as lágrimas do sofrimento, da argura, né? Hoje nós temos lágrimas por pessoas queridas que estão nos hospitais, pessoas que já passaram pela sepultura, né? E Deus promete, sempre prometeu enxugar dessas lágrimas, né? E eu fecho aqui, e final do verso 17, Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E aí eu pergunto, vai enxugar dos olhos de quem? Se você ler o texto bem certinho, você vai ver que ele vai enxugar as lágrimas, Deus vai enxugar as lágrimas do Cordeiro e as nossas também. Porque o Cordeiro também derrama lágrimas por amor a mim e a você. Então Deus vai enxugar as lágrimas do Cordeiro e vai enxugar as nossas lágrimas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Claudinei, pela explanação aí. Obrigado a vocês que nos prestigiaram até aqui, né? Nesse momento, fechando aqui o estudo com 24 pessoas ainda acompanhando e esperando essa oração final aí. E se tivermos algumas perguntas aí, podem fazer via WhatsApp, via aqui, chat. É certo que esse assunto é extenso, né? Poderíamos falar mais coisas aqui, mas infelizmente o tempo urge.
mas não hesitaremos em talvez conversar um pouco mais, se for preciso, com alguém aí, tá bom? Claudinei, um grande abraço, por favor, nos despeça em oração. Amém. Antes da oração, Fábio, eu vou ler 3 versos aqui, ó, para a gente fechar com chave de ouro. Gálatas 3, do 26 ao 29, diz assim, ó: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Amém. os 144 mil é o povo de Deus da promessa daquele que Cristo fez, né? Todo aquele que aceita Cristo como Salvador e, lógico, né? Como a gente estudou aqui e é obediente à palavra dele, vai fazer parte dos 144 mil que representa a totalidade do povo de Deus. Vamos orar? Amém. Oremos. Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor. Como a tua palavra é rica, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, Pai. Ela nos instrui, Pai. Ela nos embasa, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor falou, Pai. Obrigado, meu Deus. Como é bom, Pai, como é gostoso da tua palavra, como é bom pertencer, Senhor Deus, fazer parte do teu povo. Obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, nos cele, Senhor Deus, com a tua palavra, com o Espírito Santo. Nos cele, Senhor Deus, e nos ajude a sermos obedientes, Pai, guardando os seus mandamentos, Senhor. Por favor, meu Deus. Se alguém no nosso meio, Senhor, se alguém que ouve, Senhor Deus, essa live, que assiste a live, ainda não guarda o sábado, Senhor Deus. Se ele ainda não teve essa oportunidade, que o Senhor ajude, Senhor Deus, para que ele guarde o sábado, para que ele possa sentir, Senhor Deus, a diferença de obedecer a tua palavra e ser obediente, Pai, aquilo que o Senhor falou. Por favor, Senhor, nos ajude, nós também, Senhor Deus, a guardarmos, Senhor Deus, e fazer desse dia, do 7º dia, um deleite, Senhor Deus, para que nós possamos honrar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor pediu para nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor. Nós não somos perfeitos, Pai. Nós estamos no caminho da santificação, buscando o Senhor, Pai, enquanto ainda dá tempo. O Senhor disse que se a gente buscar, Pai, nós vamos encontrar. Se a gente bater, a porta vai abrir. Por favor, Senhor, nos ajude e nos abençoe. Abençoe cada irmão, Senhor Deus, acompanhando essa live. Acompanhe os nossos amigos e que eles, Senhor Deus, sintam-se bem no nosso meio. É o que nós te pedimos, Senhor. E teu Espírito nos revista e nos ajude. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal do YouTube. Drica. Até a semana que vem, se Deus quiser. Próximo estudo é 7 trombetas, hein? Ok? Até mais. Um abraço.